Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento clamar ao Senhor por perdão. Pai, o Senhor tem feito tantas coisas por nós, o Senhor tem nos abençoado tanto, Pai, que nos constrange quando nos deparamos com o Teu amor, tendo em nossa vida pecado. O Senhor não merecia atos de desprezo à Tua palavra. O Senhor não merecia de nós, ó Pai, atos que trouxessem manchas à Tua igreja e ao testemunho que deveríamos dar a este mundo, ó Pai, em nossa vida. O Senhor não merecia o nosso pecado. O Senhor não merecia as nossas falhas. Assim como nós não merecemos o Teu perdão. Por isso nós apelamos à Tua graça. Por isso nós recorremos ao Teu amor e à Tua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Não é pela nossa justiça, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor, nos perdoe, Pai. Perdoe os pensamentos que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Perdoe, ó Pai, as palavras que não deveriam ter sido ditas, ó Pai, mas foram. Perdoe o silêncio, ó Pai, que muitas vezes foi presente na nossa vida, enquanto deveríamos ter falado. Pai, nos perdoe por tudo aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito e por todas as coisas que tínhamos de fazer e não fizemos. Pai, nós não queremos viver uma vida de cai e levanta, de erra e pede perdão e erra de novo e pede perdão. Pai, nós queremos ser transformados, nós queremos crescer, nós queremos ser libertos dos nossos pecados, nós queremos ter caráter de cristãos maduros, Pai, porque nós queremos frutificar. Nós queremos ver o Teu reino crescer. Por isso, em nome de Jesus, venha com a Tua palavra ministrar aos nossos corações nessa manhã. Pai, é por Tua voz que nós clamamos, Deus. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa manhã com Tua palavra, Pai. Eu reconheço minhas limitações, eu reconheço que sem Ti eu nada sou e a minha fala não tem poder algum. Por isso eu peço para que o Senhor me esconda atrás da cruz. Eu imploro ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de mim, me fortaleça e me sustente, Pai. Eu suplico ao Senhor para que o Senhor fale através de mim, apesar de mim e muito além de mim. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Trincas. A gente tem tido uma jornada muito gostosa. Eu tenho, tido prazer na palavra de Deus ao escrever essa série de mensagens. Não apenas o prazer pelo estudo, mas sim o prazer da descoberta e também das transformações. Porque ao mesmo tempo que tenho ministrado aos irmãos, essas mensagens têm ministrado à minha vida. Eu tenho sido lapidado por aquilo que o Senhor tem dito a nós a cada manhã de domingo aqui. E o tema dessa manhã é um tema que confesso aos irmãos que Deus tem trabalhado na minha vida. E quando este tema foi colocado sobre a minha mesa, e creio que foi da parte de Deus, muitas coisas começaram a acontecer e sinalizando, é isso que quero falar. Hoje a gente vai seguir a mesma estrutura que nós temos seguido ao longo de toda essa série de mensagens. Primeiro nós vamos falar sobre a trinca, o que é essa trinca, o que ela significa e como ela se manifesta na nossa vida hoje. Depois falaremos sobre os estragos que essa trinca causou no Antigo Testamento, no caso de hoje, no texto que iremos analisar e estudar, e qual é o estrago que essa trinca pode causar em nossa vida. E o mais importante, não é apenas fazer o diagnóstico, é trazer a receita para que isso seja trabalhado e curado na nossa vida. E aí a gente vai para o terceiro momento, em que iremos entender e aprender com a palavra de Deus como fechar essa trinca em nossa vida. Hoje, a trinca sobre a qual nós iremos refletir é murmuração. Nós vamos falar sobre aquela nossa tendência de reclamar de tudo. Eu não sei se os irmãos sofrem com isso, mas vai que tem alguém aqui que tem a tendência de reclamar. Vamos falar, porque é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 14.
E a gente vai ler o verso 1 até o 4 e depois do verso 26 até o verso 30. Números capítulo 14, do verso 1 até o 4 e depois do 26 até o 30. Números, capítulo 14, do 1 até o 4. Só para que a gente entenda o que está acontecendo aqui, este é um momento histórico em que Moisés tinha saído com o povo do Egito, já tinham caminhado um tempo ali no deserto, e ele envia os espias para a terra prometida para que eles trouxessem um relatório. 12 espias foram enviados e eles voltaram com um relatório sobre a terra. O relatório foi o seguinte: a terra é boa, a terra dá bons frutos, o lugar é maravilhoso, é excelente, porém tem um problema. É terra de gigante, é terra solidificada com poder bélico muito forte. E quando nós chegamos lá, começamos a andar, a gente se enxergou como gafanhotos. E eles também viram que nós éramos gafanhotos perto deles. Quando o povo de Israel ouviu esse relatório, segue o texto que nós vamos ler. Naquela noite, Números capítulo 14, verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair na espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Verso 26 e 30 agora. A resposta do Senhor a essa murmuração do povo. Verso 26 do mesmo capítulo diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas destes israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Qual é a trinca? Murmuração. Fica muito claro. Foi por causa da murmuração que aquela promessa que o Senhor havia feito para o povo de Israel não se cumpriu na vida daqueles que saíram do Egito, mas sim na vida dos filhos daqueles que saíram do Egito. Vamos entender o que é murmuração. Murmuração nada mais, nada menos é do que declarar insatisfação, é reclamar, é expressão de descontentamento, é queixar-se, é reclamar das coisas. Quando nós falamos sobre murmuração, nós precisamos entender que, embora muitas vezes a gente entenda como quase sinônimo de maledicência, são palavras que são bem diferentes, com significado diferentes. O que é a maledicência? Como vimos acho que a primeira mensagem, a maledicência ela é sempre contra uma pessoa. Enquanto a murmuração é algo que eu posso fazer contra qualquer realidade. Eu posso reclamar de recursos, do tipo, eu tenho uma bicicleta. Ou coisa ruim andar de bicicleta, eu tenho que ir para o trabalho de bicicleta, eu volto, e quando chove eu molho inteirinho e direto furo o pneu da bicicleta, e aí eu fico reclamando da minha bicicleta. Daqui a pouco, Deus me abençoa, eu vendo essa bicicleta, compro um carro, mas esse carro é ruim demais, bebe mais do que Opala, 6 caneco, quem lembra do Opala? Bebe mais do que Opala, eu preciso comprar um carro novo. Eu posso sempre estar reclamando, Deus vai me dando carro e eu vou reclamando dos carros. Eu posso reclamar do lugar onde moro. Eu não aguento mais viver no Brasil. Brasil é um lugar ruim, viu? Porque aqui é corrupto, não tem segurança, não dá para crescer, você trabalha é para pagar conta, o dinheiro não rende. Eu vou para a América. Chega na América, saudade do Brasil. Lugar bom é o Brasil. Estava perto de mamãe, estava perto de papai, estava perto de todo mundo.
Dá para você reclamar de recursos, dá para você reclamar de lugar, dá para você reclamar até da igreja. Ou essa igreja é ruim. Aí eu vou para a nova igreja, mas a igreja boa era outra igreja. Dá para você reclamar de lugar, dá para você reclamar de recursos, dá para você reclamar de pessoas, dá para você reclamar de situações. Você reclama de quando está calor, ou reclama quando está frio. Quando está frio, você reclama que queria que tivesse chovendo, mais calor. Dá para reclamar de tudo. Eu estava ouvindo uma mensagem, o pastor ouve mensagem também. Eu ouço em média, por semana, cerca de 8 a 9 mensagens. Toda semana. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, e um pastor estava contando algo que aconteceu na igreja dele, que tinha um irmão que chegava todo domingo e falava: pastor, ore pelo meu trabalho. A situação está difícil, eu não aguento mais o meu trabalho, o meu patrão pega muito no meu pé, um homem assim, solvino, sabe? Mão fechada. E além disso, eu tenho os meus companheiros de trabalho, está todo mundo querendo puxar o tapete do outro. Aquilo ali é um antro de cobras ali, você tem que tomar cuidado onde você está pisando, senão você é picado. Ore por mim, pastor, eu não estou aguentando mais aquele lugar. E o pastor: tá bom, meu irmão, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Chegou no domingo, ele falou: pastor, eu fui demitido. O pastor falou: glória a Deus. Eu falei: pastor, você não tem sensibilidade nenhuma. Pastor, eu estou falando que eu perdi o meu trabalho, o senhor está dando glória a Deus. Veja, o que a gente consegue ver é que a gente sempre consegue, se não fecharmos essa trinca, encontrar um motivo para reclamar. Quando a gente olha para o povo de Israel, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Nestes capítulos de Números, são registrados inúmeras reclamações do povo de Israel. Se você vai para o capítulo 11, você vai ver o povo reclamando da comida. Ah, Deus, eu não aguento mais comer maná. É maná de manhã, maná à tarde, maná à noite. Manda carne para a gente. Deus manda carne. E depois o povo começa a reclamar aqui nessa situação do relatório que veio da parte dos espias. Aí eles reclamam contra Deus, eles reclamam do lugar onde eles estavam. A gente está no deserto. E eles reclamam da situação. A gente vai ter que conquistar uma terra de gigantes. Você corre algumas páginas para frente, você vai ver o mesmo povo que tinha sido advertido por Deus, reclamando agora da liderança, capítulo 16. Ou seja, o povo de Israel é marcado como um povo, neste momento histórico da vida deles, como um povo de murmuração. Quando nós olhamos para este texto e olhamos para a palavra, a gente consegue entender um pouco sobre o que nós estamos falando. Mas eu quero mostrar esse vídeo que talvez alguns irmãos de mais idade vão se lembrar e que expressa um pouquinho o que de fato é murmuração. Assista esse vídeo e preste muita atenção. É um vídeo antigo, então por isso o áudio é um pouco diferente de um áudio HD, mas eu acho que dá para entender um pouco do que eles vão falar. Oh, azar, oh, vida. Nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Oh, vida, oh, azar. O Hard diz: ó vida, ó céus, ó azar, nunca mais veremos terra. Aí ele vê uma terra. Olha, tem uma terra ali. Ó vida, ó céus, ó azar, mas deve estar cheio de canibais. Aí chega lá, vê uma pessoa, não era um canibal, mas ele estava ali enterrando um tesouro, e essa pessoa começa a perseguir eles, e aí o Hard fala: a gente vai morrer, a gente vai morrer. Ele fala: não, olha, eu vi um navio, vamos entrar no navio. Ele falou: não, mas deve ser um navio fantasma. Hard, ele representa não apenas o pessimista, mas também o murmurador. Que são coisas que estão andando muito juntas, são coisas que estão sempre muito atreladas. Quando nós olhamos para o povo de Deus tem esse DNA meio que de Hard, sabe? Que está sempre reclamando, que está sempre chorando, que está sempre se lamentando, sempre se lamentando. Quando nós olhamos para essa trinca da murmuração, é sobre isso que estamos falando. Sobre esse ato nosso de muitas vezes olhar sempre para esse lado negativo da situação e se lamentar por isso, de não conseguir enxergar uma perspectiva melhor, de não conseguir olhar com os olhos da fé para a realidade que estamos vivendo. Isso é murmuração. E quero dizer para os irmãos que sim, murmuração é pecado. Veja o que a palavra de Deus nos diz nos seguintes versos. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e depois eu leio o terceiro. Façam tudo sem queixas nem discussões. Verso seguinte. E não se queixem como alguns deles se queixaram
e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Eu poderia citar inúmeros outros textos que dizem para nós que sim, reclamação é pecado, que sim, murmuração é pecado. Mas eu selecionei estes textos, todos eles no Novo Testamento, para deixar bem claro que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Para deixar bem claro que todas essas histórias do Antigo Testamento em que Deus repreende a murmuração do povo estão aqui para nos ensinar sobre o perigo da murmuração. Em especial, esse último versículo, ele está se referindo ao capítulo 16 de Números, onde o povo reclama da liderança do povo de Israel. Está se referindo a esse período em que o povo é marcado pela murmuração. E o que o texto do Novo Testamento nos diz? Olha, não façam como aqueles que se queixaram fizeram. Essas histórias foram escritas para servir para vocês como exemplos, para que vocês tenham essa história como advertência contra nós. Essa é a ideia do texto. Ou seja, o que aconteceu com a história com o povo de Israel, quando eles murmuraram a ação, a repreensão de Deus, ela está registrada aqui para que a gente aprenda e não cometa o mesmo erro. E veja, agora nós vamos ver qual foi a consequência. A trinca é reclamar. É quando a gente começa a olhar para tudo e começa a reclamar de tudo. Ou então, não de tudo, mas de algumas coisas. Veja a consequência disso na história do povo de Israel. Capítulo 14, verso 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para habitação. Qual foi a consequência da trinca deles? Eles ficaram fora da terra prometida. Essa foi a consequência. Veja, eles haviam recebido a promessa, vocês vão sair do Egito, vocês vão passar por um deserto e vocês vão entrar na terra prometida. Mas por conta da reclamação, por conta da murmuração, Deus falou o seguinte: essa promessa que eu fiz de mão levantada a vocês, ela não vai se cumprir na vida de vocês por causa da reclamação de vocês. Vai se cumprir na vida do filho de vocês. Pastor, mas o que isso significa na minha vida? Eu não estou indo para a terra prometida. Vamos lá. A Bíblia, ela trabalha com aquilo que nós chamamos dentro da teologia de tipos. O que são esses tipos? São imagens, são histórias, são realidades que são colocadas ali para que nós pudéssemos olhar e nos enxergar nela. O povo de Israel é um tipo. Nós olhamos para o povo de Israel e conseguimos fazer paralelos com a nossa vida. Quando olhamos para a história de Israel, nós temos pelo menos 5 elementos que são cruciais. Na história de Israel, nós temos Deus, nós temos o povo de Deus, nós temos Egito, nós temos deserto e nós temos terra prometida. 5 elementos básicos na história de Israel: Deus, povo, Egito, deserto, terra prometida. Vamos para a nossa história. Na nossa história nós temos Deus, que é Deus. Temos o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Aqueles que entregaram a vida, o coração a Jesus Cristo. Nós temos o Egito. O que é o Egito? O Egito é toda a realidade de escravidão do pecado em que nós vivíamos antes de entregar a nossa vida ao Senhor. Todo esse contexto de pecado, de prisão, de escravidão, é o que nós chamamos de Egito. Nós temos o deserto. O que é o deserto na nossa vida? É a nossa jornada aqui na Terra. É a nossa caminhada em que nós estamos nos relacionando com Deus, vendo Deus se manifestar, enfrentando as nossas dificuldades e vendo os milagres de Deus na nossa vida. E nós temos a Terra Prometida. O que é a Terra Prometida? A Terra Prometida é a nossa salvação. E a salvação possui 2 aspectos: o já e o ainda não. O que é o já? Aquilo que João vai nos dizer: olha, a salvação do Senhor é essa, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. João 17, capítulo 3. O primeiro aspecto da terra prometida, da salvação, é essa comunhão com Deus. Essa é a nossa terra prometida, essa é a promessa que temos, de viver em comunhão com Deus. Isso já acontece, isso a gente já vive. Mas ainda existe um outro aspecto da salvação, que é o ainda não, é o que ainda não aconteceu, que é a glorificação, quando nós nos encontraremos com o Senhor nos céus. Este é o paralelo. Quando nós olhamos neste aspecto, para a consequência dessa trinca, o que ela nos diz? Que este último aspecto da terra prometida, ele é comprometido por conta da murmuração. Mais uma vez aqui, vou reafirmar aquilo que para mim é basilar na minha fé. Não acredito em perca de salvação. O que acredito é o seguinte: que existem nessa caminhada do já de
comunhão com Deus, realidades que, se nós vivenciarmos uma vida de murmuração, nós não conseguiremos caminhar com Cristo para que Ele nos leve a essas realidades. Existem lugares, existe uma realidade de intimidade com Deus, existem lugares em que o Senhor quer nos colocar para sermos usados como instrumentos deles, que se tivermos uma vida de murmuração, nós nunca chegaremos lá. Este é o fato, esta é a consequência que a palavra de Deus nos mostra. Se você tiver uma vida de murmuração, essa terra prometida se tornará na tua vida uma realidade que foi extinguida. E não estou falando aqui da perca de salvação, eu estou falando aqui do ser conduzido por Deus neste deserto a lugares em que Ele quer que você esteja. Isso na esfera do seu casamento, isso na esfera do seu trabalho, isso na esfera de intimidade com Ele. É desse aspecto. E talvez você fale, poxa pastor, mas eu acredito, olhando só para a história do povo de Israel, nem estou falando da minha história, eu acredito que Deus pegou pesado demais. Por quê? Muitos morreram, porque logo naquele ato, e outros morreram ao longo do tempo. Porque matar porque reclamou. É só reclamar. Sabe, é uma reclamaçãozinha. Quem nunca reclamou? A gente precisa entender o que isso significa na nossa relação com Deus. E o Senhor faz questão de deixar registrado o que é a murmuração na perspectiva dele. Murmuração, para Deus, é um ato de desprezo à obra dele. Números capítulo 14, verso 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mesmo capítulo, no verso 11. Eu, o Senhor, disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Números, capítulo 11, verso 20. Mas, um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz, vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dele. Este último capítulo está falando do quando o povo se reclamou do maná e pediu carne. Falou, tá bom, eu vou dar carne para vocês, vocês vão comer carne. A Bíblia que está falando, tá? Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. É o que está escrito aqui. É o que eu li. É tipo pai, né? Pai, quando o filho, pai, mãe, eu quero comer. Uma vez eu fui comer batata, mãe, eu quero comer batata. Eu falei, espera, filho, espera. Não, mãe, eu quero comer muita batata. Minha mãe comprou 1 quilo de batata, fez eu comer batata até sair pelo nariz. Eu comi muita batata. O que Deus está fazendo aqui com o povo é esse pai, sabe? Fala, eu estou cuidando de você, você está, sabe, reclamando, você está murmurando. E o que Deus fala aqui é, esse ato de murmuração seu, na verdade, é um ato de rejeição, é um ato de desprezo a tudo aquilo que eu fiz por vocês. Quando nós reclamamos, a gente precisa entender isso na nossa vida. Quando nós reclamamos, nós não estamos reconhecendo todas as outras coisas que Deus fez por nós. Quando nós reclamamos, o que está acontecendo é que nós estamos focando os nossos olhos naquilo que nós não temos e esquecendo de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vê um povo que foi marcado por muitos milagres. Deus fez muita coisa no povo de Israel, não foi pouca coisa. Veja, foram 10 pragas contra o Egito, e não foi praga pequena, foi algo que moveu os céus. A gente viu, eles viram não apenas as 10 pragas, mas viram um mar se abrindo. Não é coisa pequena, é um mar se abrindo. Eles viram não apenas isso, mas viram coluna de fogo e uma nuvem andando sobre eles e com eles o tempo todo que eles estavam no deserto. Veja, o que o povo de Israel viu, o que o povo de Israel vivenciou, eles não tinham motivo para reclamar. Veja, quando nós olhamos para esse fato, de tudo que Deus fez, e a gente consegue ainda ver Israel reclamando, a gente consegue entender a ira do Senhor. Fala, Israel, eu estou fazendo tanto por você e você ainda consegue encontrar motivos para reclamar.
A mesma coisa acontece na nossa vida. Deus faz muita coisa para nós e a gente ainda consegue encontrar motivos para reclamar. E talvez você possa falar assim, pastor, mas a minha vida é um pouco diferente da vida de Israel. Deus não fez as 10 pragas para me libertar, para transformar de uma situação como Ele fez na vida de Israel. Deus não abriu o mar vermelho na minha vida. Eu quero dizer para você que você está errado, porque Deus realiza inúmeros milagres na sua vida diariamente e nós que não nos damos conta. Primeiro milagre é respirar. Pergunte para uma pessoa que ficou entubada com oxigênio, o que é o milagre da respiração? A pessoa que ficou entubada e depois conseguiu sair. Pergunte para ela como é você conseguir respirar sem aparelhos, como isso é uma dádiva, como isso é um presente de Deus. Respirar é um presente, respirar é um milagre, respirar é um motivo pelo qual devemos agradecer a Deus. Pergunte para uma pessoa que ficou impossibilitada de se alimentar e teve de se alimentar por sonda durante muito tempo. Qual é a dádiva de você pegar uma colher de comida e colocar na boca? Pergunte para uma pessoa que ficou inviabilizada de trabalhar. Qual é a dádiva do trabalho? Pergunte para uma pessoa que tem amor por Deus, amor pela igreja e por conta de saúde ou qualquer outra limitação não consegue vir à igreja e depois essa situação muda e ela pode voltar. Pergunte para ela como é presente de Deus vivenciar essa realidade de comunhão. O problema é que nós nos acostumamos com os presentes de Deus e focamos os nossos olhos naquilo que não temos. Mas o fato é que se nós vivenciarmos uma vida de reclamação, nós estamos desprezando todos esses outros milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. E por isso faz com que a gente não consiga avançar, e por isso faz com que a gente não consiga prosseguir na direção que Deus tem para nós. Porque não tem como você ir adiante com Deus se você despreza Deus. Eu acredito que aqui talvez tenha ficado claro para nós sobre o que vem a ser a murmuração e por que isso entristece o coração de Deus. Se você é pai, talvez você consiga entender ainda melhor o coração de Deus. Imagine aquele filho que você faz tudo por ele, que você trabalha, que você entrega ali presentes, que você investe na vida, faz o que é possível, e esse filho sempre reclama da comida, sempre reclama da casa, sempre reclama de você, fala mal de você para outras pessoas. Qual é o sentimento do coração de um pai assim? Eu acho que a gente consegue entender por que Deus fala assim com o povo de Israel. Porque é filho. E é um filho que está manifestando ingratidão. Isso precisa ficar bem claro que murmuração é um ato que cometemos contra Deus. É uma expressão daquilo que está dentro de nós. Enquanto a maledicência ela tem um alvo específico, uma pessoa, a murmuração ela brota de dentro de nós e afeta todas as realidades, porque está relacionada à forma como nós vemos o mundo, a forma como nós enfrentamos a situação. Isso é murmuração. E essas são as consequências. Porque murmuração é este ato de reclamar, que significa um ato de desprezo à pessoa de Deus e por isso tem como consequência fazer com que a gente não consiga vivenciar tudo aquilo que Deus preparou para nós. Aqui a gente termina a nossa parte de compreender o nosso problema e começamos agora a nossa parte de resolução do problema. Se nós quisermos fechar a trinca da reclamação na nossa vida, o primeiro ato que precisa estar presente em nós é o contentamento no Senhor. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, do verso 11 até o verso 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Quem está dizendo aqui é Paulo. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo para nós rompermos com uma vida de murmuração é contentamento. O que é contentamento? O significado literal de contentamento é estar alegre, estar contente. A palavra vem do latim de contentus, que significa satisfeito.
É você olhar para a sua realidade e encontrar motivos para se alegrar. É você olhar para aquilo que você tem e entender, poxa, eu tenho o que eu preciso para ser feliz, eu tenho o que eu preciso para me realizar. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que não é nas coisas, mas é em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Ou seja, vai nos faltar comida? Pode até nos faltar, é o que está dizendo ali. Vai acontecer de passarmos por momentos difíceis? Vai acontecer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que não é contentamento em si, não é contentamento no que você tem, mas é contentamento no Senhor, porque a graça do Senhor nos basta. É isso que o texto está nos dizendo. Se nós quisermos crescer, se nós quisermos avançar, se nós quisermos viver o que Deus tem para nós, a palavra inicial para fecharmos a trinca da murmuração, que nos impede de chegar nestes lugares, é contentamento no Senhor. E eu sei que isso pode parecer um tanto quanto paradoxal, ou seja, contraditório. Porque a gente pensa que a pessoa que tem contentamento é uma pessoa acomodada, tá bom do jeito que está. Mas contentamento é contentamento e comodismo é comodismo. São coisas totalmente diferentes. Contentamento é você se alegrar, é você estar satisfeito. Comodismo é você não sair do lugar onde você está. São coisas diferentes. E contrário do que muitos pensam, o contentamento nos faz crescer. O contentamento nos faz ir adiante. E em contrapartida, a murmuração, ela sim faz com que a gente fique estagnado ou retroceda. Vou dar exemplos muito práticos. Se no seu casamento você começar a reclamar muito, reclama da tua mulher, reclama da tua casa, reclama do jeito que ela te trata, reclama disso, reclama daquilo, não vai demorar muito para, em pouco tempo, você achar uma outra pessoa melhor do que o seu cônjuge. Um retrocesso no casamento. Agora, se você começa a olhar para o seu casamento e agradecer a Deus por ele, e enxergar as virtudes nele, e valorizar isso, e cuidar, e agradecer a Deus, e dizer para a pessoa que você ama, olha, eu agradeço você por ter dedicado os anos da sua vida a mim, por estar do meu lado, isso vai começar a regar o coração dela, isso vai transformar o casamento, e o casamento vai crescer e vai se solidificar. Veja como o contentamento faz crescer e a murmuração faz regredir. Vou pegar um exemplo de trabalho agora. Imagine que você está trabalhando na sua empresa. E você começa a reclamar do seu trabalho. E reclama disso, reclama daquilo. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai acordar toda manhã para ir para o trabalho? Não aguento mais. Vai pegar a sua ferramenta de trabalho. Aquilo vai ser uma tortura para você. Qual que vai ser a consequência disso? Ou você vai morrer na mesma função que você está fazendo, ou daqui a pouco você vai ser demitido. Agora, vamos imaginar o outro cenário, o cenário de contentamento. Senhor, eu te agradeço por esse trabalho. Eu tenho sonhos maiores do que este lugar que eu estou, mas enquanto eu estiver aqui, eu sou grato ao Senhor, porque eu posso trabalhar aqui. Porque o Senhor tem me dado saúde, e você vai lá, olha, eu estou fazendo como faço para o Senhor, eu faço com alegria, eu faço louvando a Deus. O que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, ou você vai ser promovido, ou Deus vai abrir uma outra porta para você, ou então algum outro cliente vai ver você trabalhando e vai falar, olha, você é um homem bom, eu quero chamar você para trabalhar numa empresa, para ganhar mais, para estar num lugar melhor. Eu estou usando aqui apenas princípios que estão relacionados ao nosso dia a dia. Eu estou usando aqui como que provérbios que estão nos ensinando a viver. E isso mostra para nós que contentamento nos faz crescer, contentamento faz com que a gente avance. Contentamento nos empurra para frente, murmuração nos segura no presente, nos impedindo de avançar e até nos empurra para trás. Eu não estou dizendo aqui para nós assumirmos uma postura de eu tenho tudo. Não é isso, porque a gente sabe que a gente não tem tudo. Mas a gente se alegrar pelo que tem. Porque embora a gente não tenha tudo, a gente tem muita coisa. E a gente tem mais motivos para nos alegrarmos, para agradecer, do que para reclamar. Eu não estou falando aqui para que a gente não tenha problema, para que a gente para que a gente não venha se entristecer. Mas eu estou dizendo que existem muitos problemas que nós não temos, que a gente pode se alegrar por não tê-los. Nós temos motivo de sobra para termos contentamento. E, meus irmãos, isso aqui não é sobrenatural. Isso é uma decisão que nós temos de tomar. Quando as coisas começarem a sinalizar para você uma brecha, uma trinca de murmuração, é você que tem que parar e falar, peraí,
Eu quero olhar para essa situação e encontrar motivos para louvar a Deus. Eu quero olhar para essa situação e encontrar para além dela, além das ondas, além do mar, um motivo de esperança para continuar lutando, ao invés de usar a minha boca para murmurar, ao invés de usar a minha boca para reclamar, eu quero usar a minha boca para louvar a Deus. É isso. A primeira lição para fecharmos essa trinca da murmuração é contentamento no Senhor. A segunda lição é, se quisermos fechar essa trinca da murmuração, nós precisamos confiar no Senhor. Eu vou trazer um exemplo, uma história que é muito conhecida, uma história bíblica. A história de José. José é o que começou essa história toda do Egito. Ele que foi enviado para o Egito como escravo. E ali a população cresceu e eles ficaram no Egito, depois viraram escravo e depois saíram. A gente está falando então dessa figura que foi responsável pelo cuidado do povo em um momento muito crucial e de muita dificuldade. Se a gente pega a história de José no Egito, ele tem problema com a família, mas não porque ele fez alguma coisa. Os irmãos jogaram ele no fundo do poço por conta de inveja e depois venderam ele como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele é comprado por um homem chamado Potifar. Chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar se interessa por ele, ele, por fidelidade ao Senhor, não comete adultério, e aí a esposa de Potifar cria uma cena para mandar ele para a prisão. Já que você não quis ficar comigo, você vai para a prisão. E ele vai de maneira injusta para a prisão. Chega na prisão, exerce um bom trabalho, se torna coordenador da prisão, e ali ele revela o sonho de 2 homens. O sonho se cumpre, um morre, um continua vivo, e o que continua vivo sai da cadeia e se esquece de José. Pega só isso da história de José, eu no lugar de José não sei se eu não ia reclamar. Agora, leia a história de José de capa a capa, e você não encontra uma reclamação de José. Ele não murmura. A pergunta que eu faço é por que José não murmurou e Israel murmurou? Porque veja, José foi vendido como escravo, Israel foi liberto por Deus da condição de escravo. José não reclamou. Em contrapartida, Israel reclamou. Por que isso aconteceu com Israel e por que isso não aconteceu com José? A resposta que eu tenho é que o que faz um murmurador não é a situação, mas sim a forma como ele enxerga o mundo. A situação de José era pior que a do povo de Israel. Teve problema, a família injustiçou ele, depois o patrão dele injustiçou ele, depois as relações que ele tinha traíram ele, e mesmo assim ele não murmurou. Em contrapartida, o povo de Israel estava sendo cuidado por Deus do começo ao fim. E parece que murmurou do começo ao fim. Portanto, murmuração não está relacionada à tua situação. Então não são as suas situações que fazem de você um murmurador ou fazem com que você não seja um murmurador. Porque murmurador de qualidade reclama de qualquer jeito. É profissional, ele reclama se está chovendo, ele reclama se está sol, ele reclama se está casado, reclama se está solteiro, reclama se está numa igreja, reclama se muda para outra igreja, reclama, tudo reclama. Não é a situação que faz uma pessoa murmuradora, mas sim é a forma como vê o mundo. E José mostra para nós que a forma como ele via o mundo era a partir da perspectiva divina. Ele confiava em Deus. E por isso ele não encontrava motivo para reclamar. Ele sabia que Deus estava no controle. E em contrapartida, Israel olhava para o mundo não na perspectiva da confiança em Deus, mas sim dos problemas. Se nós voltarmos os nossos olhos para os problemas, para esperar cultivar o nosso coração gratidão, nós nunca seremos gratos, seremos eternamente murmuradores. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para Deus e confiarmos naquilo que Ele tem para nós, nós seremos como José. Encontraremos sempre motivos para louvar. Veja, quando nós olhamos para a história de José, chega no final, ele deixa isso muito claro para nós. Gênesis capítulo 50, 19 a 20. Os irmãos chegam para ele e falam, olha, o nosso pai morreu agora, eu acho que você vai matar a gente. Ele fala, não, vocês não entenderam nada. Vocês planejaram mal contra mim. Mas o meu Deus fez com que essa maldição que vocês planejaram contra mim, se convertesse em bem. Ou seja, José tinha clara certeza e clara fé que Deus estava no controle. Por isso não murmurava. Veja, parece que José tinha lido Romanos, lá do Novo Testamento, muitos anos à frente, em que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que José nos ensina é o seguinte: que o nosso Deus cuida de nós. E que Ele está cuidando da nossa história.
E que as dificuldades que muitas vezes nós passamos, Deus está permitindo que a gente passe para a gente crescer. Para fazer com que a nossa fé seja fortalecida. Por isso, no momento de dificuldade, louve e adore, porque Deus está trabalhando na tua vida para você administrar os recursos. Veja o que aconteceu na vida de José. José teve o seu tempo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, José estava aprendendo a administrar a fartura. Depois ele teve o tempo na prisão. Na prisão ele estava aprendendo a administrar a escassez. Depois ele foi para o trono. O que aconteceu no trono? 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Toda a história dele, todo o background dele preparou ele para aquele momento. As suas dificuldades, os seus problemas estão preparando você para um momento maior que Deus está preparando para a sua vida. Por isso não há por que nós reclamarmos. E até o mal que é planejado contra nós. Este mal que é planejado contra nós não vem da parte de Deus. Porque o nosso Deus não planeja mal para nós. Até o mal que é planejado contra nós, diz o texto, que Deus converte para o bem. Eu acredito que Deus poderia usar outras formas para levar José para o Egito. Mas a maldade dos irmãos dele não foi capaz de impedir José chegar no lugar onde ele deveria chegar. Em contrapartida, a murmuração do povo de Israel foi capaz de impedi-los de chegar no lugar em que Deus queria que ele chegasse. O que José nos ensina, o que essa história nos ensina é que para nós nos livrarmos da trinca da murmuração, nós precisamos confiar em Deus. E sabe como você faz para, um dos elementos que você faz para aferir como está a sua confiança em Deus? Veja como estão os seus atos de louvor nos momentos de dificuldade. Isso para mim é fantástico. No momento em que José estava na casa de Potifar e foi tentado, momento de dificuldade, José louvou ao Senhor. Ele disse, longe de mim pecar contra o Senhor. Quando José estava dentro da prisão, momento de dificuldade, ele foi revelar os sonhos, ele disse, quem revela os sonhos não sou eu, quem revela os sonhos é Deus. Quando ele estava em uma possibilidade de ascensão, ele louva a Deus. Frente a frente com o faraó, ele diz, olha, quem revela sonhos não sou eu, quem revela sonhos é Deus. Quando você olha para a história de José, a gente consegue ver atos de louvor e adoração em todos os momentos. E por conta disso, a história de José é costurada de ponta a ponta com as palavras. E o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. E por que estava com José? Porque José era fiel, porque José confiava no Senhor e porque José louvava a Deus. Na mensagem da maledicência, eu falei sobre quando nós decidimos usar a nossa boca para falar o mal e não falar o bem, nós estamos decidindo fazer com que o mal propague e o bem não seja propagado. Essa mesma lógica se aplica aqui. Nós podemos usar a nossa boca para falar dos problemas, nós podemos usar a nossa boca para falar das coisas ruins, para falar das dificuldades, mas nós também podemos usar a nossa boca para louvar a Deus. E veja, o louvor que é entoado dentro de cova de leão, dentro de arena, é escutado pelo mundo. E Deus é exaltado. É nestes momentos que nós temos de ser fiéis a Deus. É olhar para a realidade da nossa vida nessa perspectiva. Mais uma vez eu estou dizendo aqui, não é para nós negarmos os nossos problemas. Não é isso que eu estou falando. Não é para você encarar o problema e falar, não, ele não existe, deixa eu olhar para o outro lado. Não é isso. O que eu estou dizendo é para você olhar para este problema de frente, na perspectiva que Deus quer que você olhe para ele. Veja, nós temos a história de Davi e Golias. História também, outra história muito conhecida. Se você pega como os soldados que tinham muito mais experiência que Davi reagiram a Golias, você vai ver soldados fugindo, soldados com medo, soldados reclamando, soldados murmurando. É o mesmo problema, Golias. E quando você ouve as palavras que Davi disse frente ao mesmo problema, parece que ele está falando de problemas diferentes. Aqueles homens olharam para aqueles problemas na perspectiva humana, aquele problema chamado Golias na perspectiva humana, enquanto Davi olhou para aquele problema chamado Golias na perspectiva divina. Golias é uma oportunidade para o nome de Deus ser exaltado. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas é uma oportunidade de você louvar a Deus, de você testemunhar o Senhor, de você adorar a Deus. Portanto, você está passando por dificuldade, louve ao Senhor, adore ao Senhor, seja fiel, porque o nosso Deus, quando passou pela cruz,
cruz, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Nós não temos exemplo para fracassarmos, para esmorecermos no momento de dificuldade, mas nós temos razão de sobra para louvarmos e adorarmos a Deus. Se nós quisermos fechar a trinca da murmuração, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos louvar. E talvez você diga, pastor, para você é fácil, porque você não está na minha pele. Porque você não conhece o meu problema. Porque você não conhece a minha dificuldade. É verdade. Eu não conheço a fundo o seu problema. Eu não conheço a fundo a sua dificuldade. E digo até mais, pode ser que eu no seu lugar também murmuraria. Porque essa é uma área que Deus está trabalhando na minha vida ainda. Mas eu quero dizer para você que apesar de mim, e muito além de mim, Deus diz para nós, murmuração não resolve o teu problema. Se você continuar murmurando, o problema não vai ser resolvido. Olhe para este problema na perspectiva divina, se tendo contentamento no Senhor e confiando que o Senhor está no controle. E eu digo que, embora dependendo do seu problema, provavelmente eu também murmuraria, porque Deus está trabalhando isso na minha vida ainda. Eu peço para que você, nesse momento, não olhe para mim, mas olhe para José, porque José não murmurou. E ele passou dificuldades muito sérias. E aí talvez você pode dizer, mas pastor, José é um exemplo bíblico, viveu em outros momentos. Esse exemplo vale para nós, por isso que está na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que para além de José, existem e houveram homens e mulheres que colocaram em prática isso na vida deles. E passaram por momentos muito difíceis sem murmurar. E um desses homens eu conheci. O nome dele é Donizete. Donizete é o meu tio. Ele é o irmão mais novo do meu pai. E ele morou um tempo com a gente. Portanto, ele era como se fosse o meu irmão mais velho. Donizete, ele descobriu que estava com câncer no intestino. E começou todo o processo de tratamento. Um processo bem doloroso. Donizete tinha 3 filhos. Um filho de 18, uma filha de 13, se eu não me engano, e um garoto de 9 anos. Começou todo o tratamento e aquele processo de faz a cirurgia, depois entra com químio, depois entra com rádio. E foi um processo muito doloroso. Ele não tinha remédio que conseguisse amenizar a dor do meu tio. E ele dizia assim, eu sinto muita dor. E quando eu vou sentindo dor à noite, eu vou me encurvando. E a única posição que parece que a dor fica um pouco menor é quando eu estou de joelho na cama. E quando eu me vejo de joelho na cama, eu começo a orar e a louvar a Deus. A minha dor me faz louvar. A gente não ouvia reclamação. Meu tio perdeu muitos quilos. E ele dizia o seguinte, se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus após a minha morte. Por isso eu não tenho motivo para reclamar. Por isso eu tenho motivo para louvar. E eu quero que vocês assistam um vídeo que o meu tio Donizete gravou. Nossa alegria, para nossa alegria. Senhor nosso Deus,
Detalhe, meu tio não estava conseguindo comer. E alguém que não podia comer cantava que o Senhor tinha alimentado para a nossa alegria. Quando eu me deparo com histórias como essa, isso me mostra que tem como viver uma vida livre das algemas da murmuração. Que nós temos em nossa vida motivos para cantar, que nós temos motivos para louvar. E eu quero terminar essa mensagem de hoje orando com vocês. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas eu quero dizer para você que Deus nos deu motivo para cantar. Exaltado seja o nosso Senhor. Amém. Deus nos deu motivo para louvar. Nós não temos motivo para murmurar. Confie no Senhor. Se alegre no Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a conversar com o Pai. Agora é conversa de acerto de contas entre pai e filho. Se você tem murmurado, peça perdão a Deus. Peça para que Ele tenha misericórdia da sua vida e te perdoe. Declare a Ele o seu pacto de buscar se contentar e se alegrar no Senhor. Declare a Ele a sua confiança e cele o pacto de caminhar daqui para frente, olhando para Ele, para as promessas dEle na sua vida. Se nessa manhã você quer dizer ao Senhor: Pai, eu reafirmo meu pacto, ou eu selo um pacto de me contentar no Senhor, de confiar em Ti e viver a minha vida Te louvando e adorando ao Senhor. Como Teu povo, eu quero convidar você, aonde você estiver, se colocar em pé e selar esse pacto diante do Senhor. Há alguém aqui? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus por sua vida, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Há mais alguém aqui que quer dizer: Senhor, eu peço perdão pelas murmurações, pelas reclamações, e eu quero Te louvar, eu quero usar a minha vida para cantar em meio às tempestades, em meio às dificuldades, Pai. Se coloque em pé, glória a Deus. Glória a Deus por sua vida lá atrás. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Há mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, e por isso nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, por Tua bondade sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos Te louvar, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco, Pai. Nós Te pedimos perdão, Pai,
pelas vezes que olhamos, ó Pai, apenas para a obra do inimigo ou para as dificuldades da vida e não olhamos para o Teu amor, para a Tua graça, ou então olhamos para os problemas com o Teu olhar, Deus. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Pai. Clamamos ao Senhor para que o Senhor levante esta igreja, levante o Teu povo, ó Pai, como um povo que Te adora em espírito e em verdade e em todos os momentos, porque confia em Ti, Pai. Pai, que possamos encontrar em Ti o nosso contentamento e ser o Senhor a razão da nossa canção, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai. E nós selamos contigo nessa manhã um pacto de consagrar a nossa boca ao Senhor para Te louvar, Te agradecer e Te bendizer em todos os momentos, Pai. Este é o pacto que selamos diante de Ti e diante dos homens, Deus. Nós consagramos a nossa boca, a nossa forma de enxergar o mundo ao Senhor e declaramos guerra contra a trinca da murmuração em nossa vida, pois nós nascemos, nós fomos criados para o louvor da Tua glória. É essa oração que nós Te fazemos, Pai, em nome de Jesus.